Bien, Mariana, estoy muy contento que me invites para la charla de diseño y diáspora. Me quedé muy impresionado con la cantidad de gente que ha pasado por tus manos, por tus orejas, ¿no? Gente muy conocida, otras no tanto, pero muy encantado. Assisti uma charla tua, que eras a entrevistada, e assim me pude inteirar um pouco de tu trajetória, que é fantástica, não? Muito preciosíssima. Gracias. Uma guerreira, uma guerreira. Né? Tirando de los hilos que enredamos nosotras mismas, llegué al entrevistado de hoy. En un episodio, cuando pregunté qué te inspira, alguien me dijo que estaba leyendo el libro de Fernando Fuao sobre collage. Y ahí nomás me dio curiosidad, porque Fernando es un arquitecto trabajando e investigando sobre el collage. Para él, la arquitectura es collage y a la vez usa el collage como una manera de pensar la arquitectura. ¿Qué implica esto de usar nuevos métodos? ¿Hacia dónde nos llevan? ¿Qué podemos descubrir intersectando los cómo y las maneras de hacer y haciendo de manera diferente? Fernando dice que usar el collage es empezar a crear cosas a partir de otro pensamiento no muy lógico. Es una forma de liberación. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Mariana, eu sou Fernando Freitas, Fuão, que é um apelido muito português, não? E que a maioria da gente não consegue pronunciar. Então, podes me chamar de Fernando ou de Freitas, como me chamavam em Espanha. E sou professor, imparto classes em la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que está ao sul do Brasil, cerca de Montevideo, Buenos Aires. Pois e aí a vez que temos uma relação um pouco mais próxima com a língua, né? Perdão, vou falar um pouco em portunhol, porque meu espanhol, aunque tenha vivido em Espanha, nunca é perfeito e já há muito tempo. Então, às vezes creemos que estamos falando em espanhol e estamos falando em português. Outras vezes é ao revés. Pensamos que estou, às vezes, falando em português e falo algumas coisas em espanhol e as pessoas aqui de Brasil me miram com uma cara um pouco suspeita. Y pasa lo mismo con tus textos. Yo estaba leyendo tus textos y hay veces no me doy cuenta en qué lenguaje estoy leyendo. Me olvido. Sí, A menos que aparezca una palabra que no entiendo, entonces ahí digo, esto. Verdade, Mariana, porque praticamente quando comecei a escrever em quantidade, estava fazendo meus estudos em Barcelona. Então, toda a minha estrutura de pensamento é muito mais espanhol e depois tenho que pôr em português. Então é um rollo, porque as pessoas em Brasil estranham um pouco a estrutura de la escrita e os espanhóis também. Então, me situa neste sítio, que já deve saber bem que são os sítios dos estrangeiros, que não há propriamente uma terra, não? Temos um pé aqui, outro allá, e nós... Somos um collage. Sim, é um collage. Um collage muito malo, porque somos quase como desterrados, não? As pessoas nos quedam sempre... nos miram como se parece um pouco estranho. ¿Y qué estudiaste en España? Sobre projetos de arquitetura. Sí, soy arquitecto, ¿no? Me he formado, se dice formado, ¿no? Sí. Sí. En 80, en la ciudad de Pelotas, que cuando decía que era de Pelotas, todo el mundo se ponía a reír.
E depois fui a ser um doutorado em Barcelona, em La Cátedra de Projetos, com José Montañola, que me quedei 5 anos allá, com uma beca de Brasil. E ha sido um tempo muito bueno, porque Barcelona, em 87, 86, 87, havia sido escorrida para as Olimpíadas, então começou todo esse processo de renovação de Barcelona e tive a oportunidade, a sorte de mirar, de ver e de viver este renascer de Barcelona para a para a mídia, não para o turismo. E isso me pareceu muito bem. ¿Y qué investigaste en tu doctorado? Eu he investigado sobre projetos de arquitetura, pero muito relacionado com o collage. Eu fazia muitos collages em Brasil antes de ir a Barcelona e havia proposto uma temática para a tese. E quando eu cheguei allá, percebi, pô, e por que não, Fernando, por que não hablas de la coisa que te mais gusta, que é de collage? Então, he cambiado toda a história da proposta original e fiz uma relação da arquitetura com collage. E tinha muita proximidade com o surrealismo e todas essas coisas. ¿Y cuál es la relación con la arquitectura y el Sim, collage? ¿Usás los collages para hacer tu tarea proyectual? sim, às vezes não. Como lo sabes, o collage é a arte, não? De recortar coisas, pegar e poner em outro contexto, pero quando haces o deslocamento de uma figura, de alguma coisa que tem um significado em um contexto original, e tu lo diriges para poner em outro, lo cambia o significado, o sentido, não? Então, como eu trabalhava muito e nesta época estava muito de moda a questão toda da semiótica e da linguagem, não? Era total. Anos 80, 90, todos falavam de Paul Ricoeur, começava Deleuze, Derrida e a questão toda da estética da recepção. Então, comecei já havia observado que muitas coisas de arquitetura empleavam o princípio de collage, esta coisa de sair de um sítio e ir para outro. E em la pós-modernidade, muitos arquitetos praticavam isto, como James Stirling, Roberto Venturi, Scarpa, incluso Gaudí, que é Gaudí, Jujol, não, essas coisas que não são muito reconhecidas. Então, lo hice uma espécie de gramática del collage para a arquitetura, observando alguns casos. E esta tese não ha sido muito bem, he tenido uma banca muito favorável, que era do filósofo Simon Marchand Fils, Kettlers, que está jubilado já, pero no Brasil e aún segue muito esta coisa del collage, se queda muito estranha. Pero quando volvi a Brasil, de pronto me fui a começar a dar classes e orientar doutorados e mestrados e observei que muita gente le gostava do collage e de arquitetura, não? E se produziu muitas teses e dissertações sobre arquitetura e collage. E basicamente é isso, não? É a ideia de trasladar de um sítio para outro. Há um exemplo muito clássico, um pouco erudito, pero é que o arquiteto Palladio construiu muitos prédios em la cidade de Vicença e alguns não han sido construídos, outros sim. E Canaletto, o pintor, que ele encantava Palladio, vai a montar paisagens, as panorâmicas de Venécia, incluindo prédios de Palladio que não existiam em Veneza, não? Então já há todo este juego de deslocamento das coisas de um sítio para outro. Depois há famoso arquiteto, que é Aldo Rossi, que vai a ser edifícios em formas de cafeteira, ou seja, toma temas do cotidiano, dos objetos do cotidiano
lo transformas en cosas grandes. Y además también hay el célebre caso, o famoso caso de Le Corbusier, ¿no? Que son los famosos pilotis de los edificios, ¿no? Que se ponen arriba sobre palitos, Las que va columnas, sí. sí, las columnas, ¿no? Que vai a tomar esta ideia das alas de los aeroplanos do início do siglo. Depois vai conceber a famosa unidade de habitação que vai tomar como modelo um famoso transatlântico, não? Para organizar todo. Então, as ideias elas não surgem de nada, elas estão sempre saindo um pouco de um sítio, indo para outra. E hoje, minha prática profissional é praticamente da docência, não? Como maestro. E as coisas que eu hago, às vezes, de construção, não tem quase nada de colagem. Né? São coisas muito práticas, pragmáticas, utilitárias e não penso muito. Pero minha estrutura mental sempre está En el collage, pensando como las influencias. sim, todo meu pensamento é um pensamento collage de buscar analogias e coisas. As pessoas não miram, pero eu quando miro uma coisa já estou vendo outra e é muito divertido, não? Que tenho um cérebro muito raro. Claro, pero de alguna manera también tu práctica te fue dando eso, ¿no? Ejercitando el músculo de la imaginación analógica, si se puede decir algo así. Perfeito, perfeito, Mariana, é justo isso, não? Que é uma prática que quando empiezas já estás contaminado, não? De endorfinas e cloroquinas e não sei o que mais para o pensamento analógico. Vos hablas del collage temporal. ¿Qué sería el collage temporal? Todo o collage é um collage temporal porque se pega duas imagens de revistas distintas, uma dos anos 70 e outra dos anos 30. E quando junto estas duas imagens, estou trabalhando não só com figuras distintas, pero com tempos distintos, não? Isto não passa com uma tela, um quadro, porque o pintor lo hace tudo num instante solo. E com o collage, sim, nós mesclamos não solamente objetos, coisas distintas, pero tempos distintos em um mesmo tempo. É quase um paradoxo, não? E é muito interessante isto, não? Pensar que você pega uma fotografia de tus antepassados e põe do lado de alguma coisa muito atual, e já tens todo, não solamente uma questão de figuração, mas uma questão de tempo que as pessoas observam que a fotografia é de um contexto muito antigo e exposto agora. É como as coisas pudessem viajar no tempo, compreendes? De alguna manera entiendo que vos usaste el collage para analizar los trabajos de algunos arquitectos, pero también usás el collage para como despertar la imaginación de tus alumnos, para que aparezcan cosas nuevas en el trabajo proyectual. Sim, perfeito, Mariana. Justo isto. Hacía muitos cursos sobre arquitetura collage para começar a criar coisas a partir de um outro procedimento não muito lógico, porque já sabemos que a questão do surrealismo privilegia muito o inconsciente, não? Para não deixar-te pensar, porque quando pensas é uma tragédia, muitas vezes. Então, logo muitos exercícios de collage como uma forma de liberação, em que os alunos não podem pensar como componer as imagens que recortam. Lo ponem o mais rápido possível. Tem 2, 3 minutos para que o inconsciente trabalhe e o consciente se quede nulo. Então, depois, lo paramos e começamos a analisar, pouco a pouco, lentamente, o que as imagens estão dizendo.
porque nosotros no somos capaces de traducir las cosas que hacemos muchas veces, ¿no? Esto es bueno, porque en la verdad es una especie de psicanálisis a través de esa escrita que se llama collage, que es muy rápida, ¿no? Porque cada figura tiene un significado. Muchas veces recorto una televisión, pero esta televisión no tiene el significado de televisión, puede tener un significado de ventana, por ejemplo, o de ojos. É muito comum, muitas vezes, alguém recortar um rosto e poner uma televisão em um ojo. Isto pode estar significando um óculos, uma ventana. Então, há um repertório de significados que, conforme a pessoa põe, se queda distinto. Então, é muito gratificante quando começamos a fazer a análise. Por um lado, é gratificante, pero por outro termina com o collage, porque a questão poética, como sempre digo, quando explicas a poesia, lo terminas, lo matas, não? Porque Sí. passar por um crivo lógico te corta toda a experiência. Vos hablas de liberación y eso me hace acordar que también está todo el discurso de liberación que tiene Freire, que también vos lo citás bastante en tus escritos. Sim, Mariana, lo veo que ha leído muitos mis escritos por demás. Entonces quiero que me expliques esto, cómo podemos hacer Sim, una educación para la liberación en arquitectura. já chegaremos allá. Bem, Ok. te vou contar um pouco de minha vida, né? Então vou vir para a Espanha para trabalhar aqui. Recebi uma invitação para dar classes em pós-grado e era anos 90. E comecei a ser essas coisas todas que estavam na moda, centro cultural, restaurações de museus e casas para arquitetos, casas para escritores. E um dia encontrei um amigo que trabalhava com cartoneiros, papeleiros, esta gente toda. Sí, 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 con los que rejuntan cartones en la calle. Sim, e Sí. também gente em situação de população em situação de calle, homeless, e para acompanhar-lhe, porque ele tinha um problema, porque ele acompanhava esses tinglados onde se hace o reciclagem, e havia muitas mulheres que passavam o tempo de 8 horas em pé em uma mesa fazendo o triaje das basuras, não? Tetra Pak, PP, latas de alumínio, e essas senhoras tinham muitos dolores nas pernas por o tempo que passava. Então, disse, Fernando, que quizá puedes pensar alguma coisa para que um design, um desenho, não? Para que pueda encostar-se um pouco para não se quedar tão cansadas. Bem, e assim começou minha trajetória, não? E quando me fui a esses tinglados, esses galpões, como se chamam aqui, me quedei muito impressionado e todas aquelas basuras lo via como um imenso collage da sociedade, não? Lo que havia de mais cutre, por assim dizer, podrido, não? E então, mergulhado, não? E aprofundado neste universo da reciclagem, guardando um pouco as questões do collage, e pouco a pouco também me fui adentrando em las questões políticas, né? Eu vivi na década de 70 em la universidade muitas questões políticas, incluso de Paulo Freire, pero parece que a partir dos anos 80 e 90, e é verdade, ha havido um processo de ascensão do neoliberalismo em todo o mundo, incluso dentro da arquitetura, que todas as questões políticas que reivindicávamos ha passado para um plano muito formal da arquitetura. Se dava muito valor, muita importância à forma da arquitetura e não mais as questões de substância, de essência. As pessoas estavam mais preocupadas em como vou escrever, de que modo esta escrita se quedará mais poética ou mais convincente do que escrever as coisas que eram fundamentais para a arquitetura, não? Isso eu penso que passou em muitas das áreas, e eu creio que na área de desenho também. Então, comecei a trabalhar com essas pessoas todas, que ha sido um grande aprendizagem, e sigo trabalhando, não?
E é claro, não, eu tive que volver a Paulo Freire. E junto com Paulo Freire, que é o grande pensador, né? Eu penso que em Brasil temos um grande pensador universal, um filósofo, mas em Brasil não valoramos o que temos. É uma coisa incrível, assim como em América do Sul temos pensadores fantásticos, como Dussel, Quirrano, e não valoramos. E estamos, me queda muito, às vezes, muito bravo quando os alunos começam a estudar muito os franceses. ¿Qué cosas de Paulo Freire te parece que tenemos que prestar más atención los diseñadores y los arquitectos? Bem, em primeiro, a questão mais clássica, não? Que é a pedagogia do oprimido, que nós não temos o saber absoluto das coisas. Aquelas pessoas que são ditas analfabetas ou oprimidas, estas sim têm um saber profundo da vida, da realidade e das coisas que manipulam, não? As coisas que para nós se parecem feias, para eles podem ser uma salida, não? Uma posição muito estratégica. E, ademais, temos conceitos que estão extremamente colonizados, não? Por toda a nossa estrutura de pensar, é uma estrutura de pensar europeu. O que podemos fazer com isso? Não sei, mas é como Sartre dizia, não importa o que isso contigo esta hora, não. O importa é o que desde a hora podes fazer contigo mesmo. Então, eu a cada dia estou me fazendo um apagamento, Mariana. Me apago de todos os valores, incluso os estéticos, não? Para buscar outros caminhos, aprender esta estética que é muito da gente da calle, da pobreza, que inclui a questão do collage mesmo, do mosaico, que as coisas nada se põe fora, tudo se aproveita, e porque uma filha está com uma perna rota, não vou echar em la calle, não vou a poner um palo e poner um par de parafusos ou coisas assim para remendá-la. Então, todas essas coisas, quando me dei conta, todas tinham na do colagem, não? Se não tenho uma pata para a silha, vou a correr um ferrito que está em outro lado, não? Alguma coisa sempre serve para outra. E também a questão muito das políticas, não? Identitárias que estão de moda e muito justificadas. E comecei a mirar que a colagem era uma coisa muito parecida de como lidar essas coisas e não torná-las massas, né? Porque hasta a década de 80, o conceito de massa era fundamental para os marxistas, né? Depois, Antônio Negri, e com toda a sua sabedoria, vai poner não. Nos não interessa mais a questão da massa. O que temos hoje é uma multitude, ou seja, um misto, um tutti-frutti de diversos pensamentos, de diversos movimentos sociais, identitários. Isso é muito difícil, não? Como organizar essas coisas? Pero ¿por qué para vos el collage es una manera de llegar a las cosas? ¿A qué cosas llegamos con el collage? Que o collage é a arte de juntar as diferenças, pero sem cambiar as diferenças, não? As coisas estão juntas, pero cada coisa é identificável como cada coisa, embora todas as coisas estejam a serviço de uma coisa comum. E isso é um pouco também a arte do mosaico, não? Que se junta muitas peças de distintos tamanhos, de colores e vão se acomodando. Então, eu pensei que o collage não é somente a técnica artística, pero é um processo mental, como falávamos, não só de encontrar analogias, mas pero também de acomodar situações políticas. O collage também, porque nós devemos estar muito atentos que o pensamento político também é atravessado por um pensamento ético, estético e poético, não? Onde se refutam muitas coisas e principalmente
em bases à questão do direito, não? O direito romano e todas essas coisas. Isso estão argumentadas dentro de uma lógica da razão. Também dentro deste tempo he leído muito Emmanuel Levinas e Jacques Derrida com a questão do acolhimento, né? Hospitalidade, eu nunca sei dizer em espanhol acolhimento, sempre tenho medo de pronunciar mal. Sí, pero acoger es un verbo en español. Sim, acolher. Sí. E encontrava sempre relação esta de uma coisa tem que acorrer a outra, que essas imagens de colagem sempre acorriam uma outra imagem. É como recortar uma figura de fundo, um paisagem, uma sala, uma vista de uma sala interior ou de uma montanha, e esta imagem vai a hospedar muitos outros recortes, fragmentos para poner el collage. Es como una manera de, o sea, cuando vos hablabas, por ejemplo, de el collage es una manera de hacer política. Y a mí me hace acordar, por lo menos en Argentina se habla mucho de la brecha, ¿no? Porque es como Sí. de algunos están de un lado de la política, sobre todo de la política partidaria, y otros están del otro, y hay como muy poco diálogo. De alguna manera, esto del collage es poner cosas bien diferentes en diálogo. Sí. E este é uma arte como fazer estas coisas, não? Que eu creio que empieza desde a formação de los pequenos grupos e das organizações sociais, incluso partidárias. É um trabalho incrível de renovação. Pero também me refiro muito ao collage como arte política, não? De los carteles, de las calles. O trabalho de León Ferrari, por exemplo, em Argentina, é fantástico, não? É fantástico, sim. E muitos outros. E em Chile também, agora escrevi um artigo sobre as colagens chilenas das manifestações, com a participação deste artista que para o Brasil é pouco conhecido, que hace colagem, Caio Zama, que é um nome de fantasia, pero que hace umas colagens pouco mais grandes e pega nas paredes das calles e as pessoas, ao passar, ao quedar separadas, fazem este juego de significados. É uma coisa muito, muito linda. E também porque não é uma arte para sempre, não tem a pretensão de ser para sempre. Es efímero. Efímero, pero como todo en la vida, ¿no? Pues esto, ¿no? Es que el collage también ha sido un arte de subversión a lo largo de la historia, casi de una arte de contestación. E muita gente está recuperando esta arte como arte política. Me acordo que nos anos 80 havia o meio arte, não? Esta arte de enviar postales, cartas para os amigos, não? E eram sempre cartas políticas que faziam uma série de coisas, né? Esta entrevista es parte de las listas Arquitectura para el Cambio, España y Diseño, Brasil y Diseño y Educación en Diseño. En esta última lista, compilo las entrevistas a educadores en diseño o arquitectura que nos cuentan sus estrategias en la enseñanza. Las listas las encuentran en nuestra página web o en Spotify. Fernando dice cosas geniales que acá reitero por si no lo escucharon con atención. El collage no es solo la técnica artística, es un proceso mental, no solo de encontrar analogías, sino de acomodar situaciones políticas. Cuando necesitamos cada día más imaginación para poder acomodarnos a las situaciones que vivimos y en las que trabajamos, usar técnicas de creatividad como el collage es una posición política. No es solo una manera simpática y creativa, sino un pensamiento ético y estético para resolver situaciones. Es un posicionamiento. Ninguna metodología es anodina o neutral, es una manera de entender el mundo, de tratar de interpretarlo y como tal está cargada de sentido. Sigamos aprendiendo de Fernando, que tiene mucho para contarnos.
Te quería hacer una pregunta que no tiene que ver con el collage, o quizás sí, Sim. vos escribiste un libro sobre arquitecturas fantásticas y era como sobre la fantasía de los chicos, de los niños chiquititos de 2 y 3 años. Sim, isto eu escrevi porque quando volvi, bem, eu estava muito impregnado por la arquitetura de Gaudí, de Jujol e um pouco da arquitetura de Espanha, de los pueblos blancos, não? De Andalucía, de Cádiz. E quando volvi a Brasil, descobri uma pequena casita que se chamava La Casa Flor, que ha sido uma casita muito pequena, tinha 20 metros quadrados, 20 metros quadrados, hecha por um escravo aún. E esta casa era muito interessante porque era uma casa collage, toda feita, hecha de fragmentos de cerâmica, de platos, platijos, luminárias. Então, conheci uma pessoa muito querida que se chama Amélia Zaluar, que fazia todo o trabalho de proteção e buscava fazer o tombamento histórico da casa. E acabou que resolvi fazer um pequeno livro. A verdade não era um livro, era um seminário onde se apresentaria algumas coisas de arquiteturas fantásticas no mundo e para privilegiar la Casa Flor, dar conhecimento à Casa Flor. Pero ha sido momento muito particular. E pelo livro esse parece que circulou muito, as pessoas têm muito interesse em arquitetura fantástica, Gaudí, Cheval, o carteiro Fernando Cheval. ¿Pero no era algo que tenía que ver con los niños? Sí, es posible porque hay un artículo que habla de la gramática de la fantasía de Gianni Rodari, o quizá lo hablo esto en otro artículo, y, porque las cosas están mezcladas en los textos. Sí, era una cosa que, de Gianni Rodari, que es un italiano profesor, que hacía Es un escritor juegos también. com os ninhos a partir de coisas surreais, não? E este livro foi prestado e nunca me devolveram, e agora não consigo encontrar nem na rede. E se chama La Gramática de la Fantasia, e é de uma poesia increíble, né? Lo recomendo a todos. Bueno, pero Gianni Rodari tiene muchos cuentos para chicos. Yo me acuerdo que, por ejemplo, yo tenía uno que era cuentos para contar por teléfono. Y esto estaba escrito Sim. hace muchísimos años antes que los papás estuviéramos mucho online con nuestros hijos. Entonces Sim. eran como muy lindos porque eran como de media página cada uno y súper como imaginativos. Sim, eram pequenos contos, não? Que os ninhos transformavam em juegos, coisas desse tipo. E é incrível, porque os contos de Rodari eram coisas surrealistas todas, não? Porque, como te pode dizer, na carrita se transfigurava em um elefante. E isto que é lo mágico das coisas, não? De como nós podemos mirar, ver coisas em outras coisas. ¿Pero hiciste algo que tenga que ver con el trabajo de arquitectura y los niños? No me quedó claro. Não, Ok. não, é que nunca he trabalhado com os ninhos em arquitetura. Me gostaria muitíssimo. No sé por qué el libro este de arquitecturas fantásticas, yo lo encontré que era algo que tenía que ver con eso, pero bueno, puede ser que haya leído en lo que no era. Bem, não lo sei, Mariana, é porque há quase 30 anos, eu também vou até a mirar aqui, pero não me acordo muito. Sim, sim, havia um artigo que era sobre dibujos, não? Histórias em quadrinhos, arquiteturas dibujadas. Decime, y en este momento, ¿en qué proyectos estás? Bien, yo andé por todos los proyectos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero hace mucho tiempo resolví quedarme no inicio, a ponerme junto com os mais jovens, não?
Es que o processo pedagógico é terrível, Mariana, porque, na verdade, todos nós, quando entramos em uma faculdade, uma escola, tudo que fazem com nós é nos formatar, não? Formar. Por isso se chama em Brasil formação, não? É que nos põem na forma. Esta forma, incluso, é corporal, não? Incluso é o modo de caminhar. Se miras o caminhar de um advogado, de um médico, é distinto de um caminhar de um arquiteto, de um operário da construção civil, ou de um corpo mais livre de um morador de calle. Veja que este processo é um processo corporal. Agora, se chega ao corpo, imagínate o que não fazem com nossa cabeça. Não? Então, quando ao final do curso, todos os ninhos já não são tão ninhos assim e já estão formados com suas mentes pré-concretadas, com hormigão, com tudo cúbico, quadrado. A questão do arte já não tem muita importância em arquitetura. Então, o que hacemos é o Freire, né, de dar autonomia para o aluno pensar, dizer as coisas, decidir o que quer ser em projeto, não? A partir de um determinado contexto, organizar o cronograma, e todo é a partir de uma horizontalidade incrível. E assim já 4 anos, 5, 6 anos que estamos trabalhando com uma ocupação, não? Uma ocupa. Se chama Casa Roça. E os alunos lhe encantam trabalhar fazendo projetos, mas não hacemos solamente projetos, nós hacemos a construção e a reforma da casa com coisas que com mosaicos, com aberturas à la guarda, mata clark, abrindo agujeros, coisas que dentro da academia não teria espaço, não? Então, a eles lhe encanta fazer estas coisas, plegar, pegar mosaicos, arreglar o piso, o techo, pintar as paredes e tudo isso. ¿Y vive alguien en la Casa Rosa? Sim, 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 vivem, sim, vivem. E é uma ocupação, pero não com muita gente, um prédio, um edifício de 2 andares que tem quase 700 metros quadrados, é muito grande. E agora é um centro cultural e social de formação pedagógica para moradores de rua, hacemos cinema para os ninhos. Então, vocês têm uma série de atividades, café para os moradores de rua, atividades de hip hop, um pouco isso, não? Genial. E é uma luta, sim, porque para arreglar todas essas coisas em uma casa gigantesca, necessitamos dinheiro. Então, se os alunos vão à cata de dinheiro para comprar 4 tábuas para o piso, fazem rifas, não? Vaquinhas, como se chama em Brasil, vendem postales, vendem sua madre, sua abuela, vendem todo para conseguir dinheiro, mas é muito pouco dinheiro. Então, hacemos quase tudo com nada, e este nada é muito gratificante. Por exemplo, é uma casa muito antiga, e as paredes da casa foram pintadas, porque é uma casa de 1910 ou 15, por aí. Durante este tempo todo, ha sido uma delegacia de polícia, uma sede para ninhos infratores, e ha sido uma série de coisas. Então, ha tenido muitas reformas nesta casa, não? Então, acabamos descobrindo que por debaixo de todas as pinturas de tinta que havia umas escaiolas, não sei como se chama em espanhol, esta técnica de desenho nas paredes que imitavam mármol. Ah, como un trompe l'oeil, como esas cosas que tratan de engañar al ojo. Sim, um pouco, pero de adorno também, de ornamento que imitava. Eles passavam também depois uma cera para impermeabilizar as paredes. Então, nos gostava tanto esta sobreposição de camadas de tinta, de tempo, não? Que lo íamos raspando como se fora um decolagem. Um decolagem é isso, como
uma expressão de Jericó, né, que quando se põe muitos carteles em las paredes de la calle, o tempo vai quitando uns, então você tem uma sobreposição de camadas. E isso é muito lindo para uma casa. Então, temos ali muitos tempos, não? Havia grafite de los niños infratores, incluso gotas de sangue, porque se peleavam e se drogavam muito. Então, algumas coisas quitávamos, outras derrávamos, e assim está a casa, não? E se quedou, a meu juízo, muito lindo, para outras pessoas, não sei. Não, pero entramos dentro de uma outra estética, não? Isso é que importa, porque as pessoas, o piso também está todo hecho de remiendos, não? Sí. E as pessoas dizem, bah, eu tenho muitos revestimentos para pôr em cima de isto, para se quedar liso, uniforme, homogêneo. Outro chega, podemos pintar as paredes de branco, não? Ou pôr uma coisa, muitas vezes derramos alguns agujeritos que quando põem os plegos, loquita, fica los derrama essas coisas, não? Porque todos fazem parte de uma história e se põe muito a descoberto a ideia de lo rugoso. Como las cicatrices, ¿no? Sim, como cicatrizes, Mariana, perfeito. Me encanta tu fala. Sim, como cicatrizes. Então, para nós, tentamos mostrar isto a cada semestre para os alunos, não? A beleza plástica da história, das coisas conservadas. E, pois, mira, é uma das casas mais fotogênicas que temos, que nunca he visto, cada foto que saco aleatoriamente é muito lindo, porque, na verdade, estamos carentes de outras estéticas, não? Se miras a tu casa e a minha, nossas paredes são blancas, são claritas, são uniformes, e para nós nos dá medo, não só para nós mesmos, mas para os invitados que podem chegar. Não? Minha casa é toda branca, é um horror. As pessoas chegam e dizem, hay que poner gafas oscuras aqui para... Bueno, en mi casa hay un mural por ejemplo, la habitación de mi hija adolescente está toda grafiteada Ah, que entera, bien. con todo. Y la lámpara es una bolsa del supermercado amarilla, de un supermercado como barato de acá. Ah, que bien. Es una obra de arte, digamos. Así con pedazos de dibujos y cosas que hicieron con todos sus amigues. Bueno, ya para ir cerrando, un par de preguntas para ir terminando. ¿Qué te gustaría que pase en el futuro? ¿Qué te gustaría hacer en el futuro que todavía no estuvieron experimentando con tus alumnos, alumnas? Buena pergunta, Mariana. Vou ser muito sincero. Me gostaria me jubilar o mais pronto possível, o mais listo possível. ¿Para hacer qué? ¿Vas a hacer collage cuando te jubiles? Possível, porque logo também minha cabeça é toda muito collage. Tenho muitas ganas de voltar a ser música de novo, collage, não? Que me encanta ser música, me encanta fazer nada, um pouco isto. E eu penso que cada vez quero alejar-me mais do universo da arquitetura, ainda que me gusta a ser escritos de arte, de todo, de pensar. É que penso que tudo que tinha para criticar de arquitetura, já lo he criticado. Esta crítica já tenho para 10, 15, 20 anos. Né? Isso que é bom é isso, né? Que livros que escrevimos há 30 anos, aún seguem sendo de moda, como arquiteturas fantásticas, coisas desse tipo. Né? Para a academia, incluso se lê Hegel, se lê Platão, se lê tudo. Né? As coisas seguem. Né? Isso é muito curioso, porque parece que andamos e as coisas não cambiam. E na nossa própria existência é isto, não? Esse interminável questionamento das coisas. Sim, para os últimos anos, sim, tinha ganas. É que se tem muita dificuldade, Mariana, em la universidade. A universidade, como sabes, é uma coisa muito acadêmica, muito engessada, como se diz em Brasil, muito dura.
nada cambia, ¿no? Y gracias a la política esta de las cuotas en la universidad, de los negros, de los indígenas, esta gente que estaba de fuera ingressa dentro da universidade e empieza a demandar coisas, a demandar conhecimentos novos, não? E isto é que me encanta. Então, eu creio que a luta dos estudantes cada vez mais é uma luta, e dos professores também é uma luta política, porque o que necessitamos é mudar a mentalidade dos professores. Es que são muito viejos. Há gente que tem 300 anos, 400, allá se movem como múmias. Sim, verdade? Se movem como múmias, pensam como estátuas gregas. E incluso reveram Palladio, Alberti, todas essas coisas, né? Vivem fazendo pesquisas deste tipo, gastando dinheiro, nada contra a história. Nós adoramos a história das coisas, pero há limites, não? Há limites. Totalmente. Então, espero isso, que a mudança seguramente não partirá dos professores, porque estão caducos, estão desatualizados, são extemporâneos e anacrônicos. Então, o que espero é que a revolução mesmo cultural, pedagógica, parta dos alunos. E dos livros. Ok, yendo a los libros, ¿qué nos recomendás leer? ¿Qué sería así como algunas cosas fundamentales que tendríamos que estar leyendo? Bem, Paulo Freire, seguro, como hablas, não? Este sempre recomendaria. E he leído muito Jacques Derrida, de la hospitalidade. É fantástico, é um pequeno librito e é muito político, porque o acolhimento não é uma questão turística, é uma questão ética de los pueblos, não? Judíos, árabes, todos. Então, é uma outra política. Perfecto. Um pouco de cada coisa. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Eu que agradeço, Mariana. Seguimos em contato, então. Al final de este episodio, Fernando nos dice que espera que la revolución pedagógica parta de los alumnos. La diversificación de alumnos por las cuotas que existen en las universidades permiten a algunas minorías estudiar, y eso hace a la universidad un espacio más diverso. Y es a partir de esta diversidad que tendremos una educación en diseño y arquitectura más amplia. También creo que lo que pasa en los ámbitos de la actualización profesional, como los cursos online, los grupos de lecturas, las comunidades de pares, los colectivos y los podcasts, merecen una mirada con atención. Porque no toda la enseñanza en diseño sucede en las universidades y cada vez se están abriendo espacios de debate del cual los diseñadoras somos parte. Y encima, y cada vez estos espacios son transdisciplinarios y no nos quedamos mirándonos el ombligo, aunque siempre nos haya gustado mucho revolver en nuestras maneras de hacer. Hay muchas maneras de estar actualizados y con una atención constante a nuestra práctica profesional. Cada una elige la suya. Supongo que escuchar este podcast es parte de la tuya, por eso llegaste al final de este episodio. Para mí esto de escuchar a otros como Fernando es siempre una inspiración. No voy a leer todo lo que recomiendan, pero me siento más actualizada si sé qué quiero leer, aunque no tenga tiempo de leer todo lo que quiero o de escuchar todo lo que me recomiendan. Pero tener una buena lista de recomendaciones, una lista de ganas, me mantiene motivada, con ganas de seguir aprendiendo diseño. ¿Cómo se motivan ustedes? ¿Tienen una lista de cosas que les gustaría leer? ¿Una lista de deseos? Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.